Quero convidá-lo para abrir sua Bíblia aí, por favor. O Evangelho que escreveu João, capítulo 8. Evangelho que escreveu João, no capítulo 8, versículo 12. Nós vamos ler esse texto esta noite. E eu, na expectativa de que Deus fale aos nossos corações e nos abençoe. Aos irmãos que estão em casa, que bom tê-los conosco também. Que Deus abençoe sua vida aí grandemente, seu lar, sua família. Que você também esteja aí na sua casa sentindo esta mesma presença gloriosa que nós temos sentido aqui. Que o Espírito de Deus esteja trazendo ao seu coração a mesma alegria que Ele tem trazido aos nossos corações. É maravilhoso poder estar na casa de Deus, poder louvar o seu nome com alegria, com gratidão e crer que Ele se faz presente entre nós. E não é porque nós somos bonzinhos ou melhor que qualquer pessoa, é porque Ele mesmo é fiel à sua palavra. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria ali presente entre eles. Então que bênção termos a convicção, a certeza plena da presença de Deus aqui entre nós. E muito bom quando nós sentimos, não é? Sentir é muito bom. Mas ainda que não sintamos, o Senhor está presente aqui porque Ele é fiel à sua promessa, Ele é fiel à sua palavra. É maravilhoso servir a um Deus confiável, não é? Nosso Deus é extremamente confiável. Ele não fala aquilo que não quer fazer. Ninguém o obriga a declarar algo que ele não tem intenção de fazer. Se Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é assim que é. Ele está conosco todos os dias. Todos não são alguns dias, são todos os dias. Todos os dias não são os bons dias, são todos os dias. Ele está sempre presente conosco. E essa noite, o Senhor quer nos lembrar, não é? Acerca de quem Ele é e da importância da sua pessoa na vida de todos aqueles que esperam e creem nele. Eu tenho uns versículos aqui na minha mente e eu ia ir lendo esses versículos à medida que fosse falando com você, mas senti o desejo de ler todos ou quase todos já agora no início, depois a gente só conversa sobre eles. Quero começar com João capítulo 8, versículo 12. Está escrito assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vire uma página, por favor, na sua Bíblia. Pegue João capítulo 9, versículo 5, onde ele diz assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vire mais 2 páginas, por favor. João capítulo 12, versículo 3 páginas, né? 46. Está escrito assim, 45 em diante. João 12, 45. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, é assim que eu falo. 1 de João agora, por favor, capítulo 1. Primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 1. Versículo 5. Ora,
a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Esses por enquanto, depois a gente lê mais alguns. Eu queria começar compartilhando com vocês sobre esses textos. É muito importante, relevante sabermos que Jesus é a luz do mundo. Ele não é uma das muitas luzes que há no mundo. Ele não é um lampejo, um reflexo. Ele não é uma lamparina, uma vela. Ele é a luz do mundo. E quem segue Jesus, veja, não é para todos, não é para quem segue uma religião, não é para quem é membro de uma igreja, mas é para aqueles que seguem a Jesus. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue, quem me segue, não andará em trevas. Primeiro, uma promessa de um livramento que nenhum outro pode dar. A promessa de nos livrar das trevas. E uma promessa de estar conosco e de conceder algo a nós para sempre. Esse alguém terá a luz da vida. Ninguém mais tem essa luz. Nenhum outro líder religioso tem essa luz. Falar de Jesus é falar de alguém único. É falar daquele que é a solução para todos os problemas da humanidade. É falar daquele que só ele tem solução para um dos maiores problemas da sociedade humana, que é andar tateando, que é andar tropeçando, que é andar nas trevas. Ou se anda com Jesus, ou se tem Jesus e tem a luz da vida, ou então a única opção que resta é andar em trevas. É não conseguir discernir, é não conseguir enxergar o caminho, é não ter como encontrar uma direção. Veja, irmãos, que não se trata de uma religião, mas se trata do único meio de conseguir enxergar aquilo que Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para a vida humana. A gente, quando fala de Jesus, nós não estamos comparando Jesus com nenhum outro líder religioso, até porque é impossível fazer esse tipo de comparação. Não há nada neste mundo que seja equiparável a Jesus. Como eu disse, não é uma luz dentre tantas outras que você pode escolher. As pessoas acham que é assim. Não, eu posso escolher o que eu quero ser, quem eu quero seguir, mas o fato é que essa escolha não existe. Não existe uma outra luz. É ou Jesus ou trevas. Ou Jesus ou ausência da única luz que pode produzir vida. Todo mundo sabe da importância da luz para a vida. Se não for o sol, se não for a irradiação do sol, não haveria vida na Terra. Tudo que existe nessa Terra existe porque recebe diretamente a influência do sol. Jesus é essa luz que gera vida, a única capaz de gerar vida. E ele diz, nós temos João 9,5, quando ele diz: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Se Jesus não estiver, não há outra forma de direcionamento, de localização, porque sem Jesus o mundo é de trevas totais. O capítulo 12 que nós lemos, ele diz: eu sou a luz que vinda ao mundo ilumina o homem. Eu vim a esse mundo para que vocês tivessem uma oportunidade de enxergar quem vocês são, quem Deus é, como a vida é. Eu não vim ao mundo com o objetivo, com o propósito de julgar o mundo. Pelo contrário, eu vim ao mundo para salvar esse mundo e dar ao mundo uma direção.
Se alguém crer em mim, ótimo, esse alguém terá luz para a sua vida. Mas se alguém não crer em mim, eu não julgo. Quem o julga é a palavra que eu tenho falado. Ele está no mundo, está ouvindo a palavra que eu lhe tenho falado, e se ele não quiser crer em mim, paciência. As palavras que eu tenho falado é quem vai julgá-lo. E olha, essas palavras nem são minhas, não é porque eu quero que seja assim. Eu falo em conformidade com aquilo que o Pai me deu a falar. Quem vê a mim, vê o Pai. É assim que é. Então, se quiserem crer em mim, ótimo, maravilhoso. Se não quiserem crer em mim, para mim está tudo certo. Sigam aí o caminho de vocês. O nosso Deus é um Deus que nos dá liberdade, nós podemos fazer escolhas. Ele apela para a nossa inteligência. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas dizendo que, servir a Jesus é muito difícil, servir a Jesus é muito complicado, porque é uma luta, porque é uma angústia. Eu não estou julgando a vida de cada um, sabe o seu contexto. Mas eu fico pensando assim, meu Deus, essa pessoa está com Jesus, e ele acha isso um peso, que dirá alguém que vive nesse mundo sem Jesus? Irmãos, quando eu creio em Jesus, eu tenho pão que sacia a minha fome. Quando eu tenho Jesus, é porque eu passei pela única porta na qual eu encontro pastagens. Porque ele diz em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Se eu creio em Jesus, como ele diz em João 7:37, ele diz, olha, quem tem sede, 7:47, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu consigo saciar a minha alma só em Jesus. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta nunca mais terá fome. Quando alguém crê em Jesus, esse alguém está no único caminho que pode levá-lo até Deus. Porque ele disse assim, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu estou em Jesus, eu estou no único que pode me livrar do mal, das obras do mal, porque ele diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Como é que a gente pode comparar Jesus com qualquer outra pessoa? Como é que o cristão pode conceber a ideia de que talvez estando sem Jesus pudesse ser mais fácil ou melhor? Em que aspecto? Andar tateando como se não tivesse visão, porque está totalmente no escuro? Andar num caminho trôpego, num caminho acidentado, num caminho que não vai conduzi-lo a lugar nenhum? Viver uma vida falaciosa, mentirosa, enganosa, porque se Jesus é a única vida, ou se está com Jesus e tem vida, ou não está com Jesus e não tem vida, tem um arremedo de vida, tem uma imitação de vida, mas não tem a verdadeira vida. Irmãos, não é uma questão de escolher entre algo bom, algo mais ou menos bom e algo ruim. É uma questão de vida ou de morte. É uma questão de luz ou de trevas. E é só na luz, que nós lemos lá em 1 João 7, ele diz, olha, se nós andarmos na luz como ele está na luz, então nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que mais neste mundo pode nos purificar dos nossos pecados? Onde mais nós encontraremos solução para os nossos pecados, senão pela fé que o sangue de Jesus foi derramado por nós? Eu estou dizendo isso a você porque eu sei das batalhas do mundo, eu sei das pressões do mundo, eu sei que quando nós saímos dessas portas para fora, o mundo vem sobre nós como um leão devorador. Eu sei que a carne que está em cada um de nós, que é natural de cada um de nós, ela pulsa e ela quer nos inclinar para aquilo que é contrário a Deus. Eu sei que nós temos um adversário que anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, essa aqui é a oportunidade que eu tenho, que nós temos, de lembrarmos o que diz a palavra de Deus, para quando nós chegarmos lá fora e as ofertas vierem
e as dúvidas quiserem tomar conta do nosso coração, e a pressão do mundo em que nós vemos que é muito maior que nós, muitos são... Estreita é a porta, não é? Como disse Jesus em Mateus 7. Estreita é a porta e apertado o caminho conduz à salvação, e poucos entram por ela. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por ele. Ou seja, infelizmente, a maioria está no caminho largo, na porta larga, sendo conduzidos para a condenação. E nós temos uma tendência de achar que a verdade está com a maioria, que a voz do povo é a voz de Deus. E quando nós chegamos lá fora, que nós percebemos que a maioria, você senta num banco de universidade e tem lá 95% das pessoas não são cristãs. Você está ali em minoria e a pressão é enorme. Você liga um canal de televisão para buscar algum entretenimento e 95% de tudo que passa ali é puxando você para as coisas desse mundo. Você sai para negociar, comprar e vender, e 95% das pessoas que você encontra são pessoas que querem te lesar, querem te prejudicar. Então, é realmente difícil. É preciso que você se lembre, que nós nos lembremos quando chegar lá fora. Olha, com toda a dificuldade, com todas as lutas, com todos os problemas, eu não tenho apenas uma religião diferente. Eu estou andando na luz. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz é minha e é sua, pela graça de Deus concedida a nós em Cristo Jesus. É muito bom saber isso. É muito bom lembrar que é uma questão de escolha. E que as pessoas não vêm para a luz, não é porque elas não entendem a luz. É impossível ver a luz e não reconhecer a luz. É impossível. Então, as pessoas não vêm porque elas amam mais as trevas do que a luz. E nós precisamos ter consciência disso. Que muitas pessoas que não vêm para a luz, não é porque não têm consciência de quem é a luz, não é porque não compreenderam ainda quem é a luz, é pura e simplesmente porque elas amam mais as trevas do que a luz. É uma tendência humana amar mais as trevas do que a luz. E eu quero então ler esse penúltimo, acho, texto aqui com você agora, de João capítulo 3, por favor. Aproveite esse tempo para nós lermos a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, ela é viva, é eficaz e é penetrante como espada de dois gumes. Em João capítulo 3, versículo 16, famoso João 3,16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, versículo 17, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entenda definitivamente. Deus enviou Jesus a esse mundo, não foi para condenar o mundo. Como Jesus disse lá em João 12, que nós lemos, eu não vim condenar, eu vim salvar. Aqui se repete isso. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. Não haverá juízo de condenação para nós. Se você crê em Jesus, o juízo não é para você. Não haverá um juízo sobre a sua vida em relação à sua salvação. O único julgamento que o crente participará é do julgamento para galardão, se vai ou não ser galardoado. E haverá o julgamento do trono branco, segundo Coríntios 5,10, como os irmãos conhecem, que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos conforme fizemos por meio do nosso corpo, ou bem ou mal. Aquele tribunal, o tribunal de Cristo, é um tribunal para julgamento das obras, para saber se você fez por merecer galardão ou se você não fez por merecer galardão. Não é um julgamento para condenação. Cristão nenhum participará do julgamento do trono branco, não é? Onde será julgado todos aqueles que viveram nesse mundo, e abrirão-se os livros, e então vão procurar o nome das pessoas naquele livro, e o nome que não for achado naquele livro será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estará Satanás e os seus anjos,
e lá permanecerão por toda a eternidade. Esse não é o caso de quem crê em Jesus, de quem anda na luz. É o caso de quem não crê em Jesus. Aqui no versículo 18 está escrito assim: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se crê, não será julgado. Se não crê, já está julgado. É só uma questão de tempo para esse julgamento se consumar e a condenação ser consumada. E sabe por que os homens serão julgados? Não é por causa dos seus pecados, é por causa da rejeição. Se o julgamento fosse por causa dos pecados, todos nós estaremos no inferno. 100% de nós estaremos no inferno. A condenação não é para quem pecou ou para quem não pecou, porque não há homem que não peque. Nunca passou por essa terra, à exceção de Jesus, nenhum outro homem que não tenha cometido pecado. Então, meus irmãos, a condenação não é para quem pecou, é para quem rejeita o único escape. Por isso que o versículo 19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles entenderam que era luz, entenderam que estavam diante da luz, que Jesus é a única luz que poderia lhes dar escape, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles preferem estar nas trevas. Nunca, em nome de Jesus, nunca prefira as trevas. Todos nós somos falhos. Mas por que eu ficarei na igreja se eu sou falho? Por que eu vou permanecer na igreja se eu sou pecador e se eu sou falho? Eu sou hipócrita se eu ficar na igreja sendo pecador e falho. Eu sou tão fraco, a igreja não é lugar para mim. É muito melhor estar na igreja sendo fraco do que ser forte lá fora no mundo. É muito melhor estar na igreja e estar na luz e caminhar na luz do que ficar lá fora nas trevas se escondendo. Porque aqui diz que os homens preferiram, amaram mais as trevas do que a luz. E sabe por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Olha o que diz o versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Aproxime-se da luz, busque a luz, procure estar num lugar de luz. Veja, irmãos, procure estar em um lugar onde os seus pecados são confrontados, onde os seus erros são arguidos. Porque muita gente não gosta disso. Poxa, eu vou à igreja, eu só ouço confrontação. Eu vou à igreja e eu não recebo promessas de bênçãos, de vitórias. Eu só sou confrontado. Eu vou à igreja e me sinto pequeno. Eu vou à igreja e me sinto pecador. Eu vou à igreja e me sinto falho. Continue vindo. Continue seguindo. É isso mesmo. Deus está tratando conosco. Deus quer nos abençoar. Deus quer o melhor para nós. Mas Ele sabe que o nosso pecado, se nós amarmos o pecado, se nós escolhermos, se nós fizermos uma escolha para as trevas, o nosso fim será triste. Vamos ler de novo. Eu queria que você colocasse aí 1 João, capítulo 1. É o versículo 7, mas vamos ler do 5 ao 7. Preste bastante atenção nesse texto aí, por favor. Primeiro João, capítulo 1, versículo 5. Olha, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. É esta a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Nós não temos uma outra mensagem para entregar para vocês. A mensagem que nós temos ouvido da parte dele e que nós queremos e devemos anunciar a vocês é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, e optarmos pelas trevas, então nós mentimos e não praticamos a verdade.
Não cogite a possibilidade de não estar na luz só porque você tem pecado. Tem pecado? Vem para a luz. Se sente pequeno, se sente falho, venha para a luz. Caminhe com Jesus. Porque eis a promessa aí do versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é que Ele nos purificou lá atrás. É que Ele nos purifica ainda hoje de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão. Nós podemos assentar em volta de uma mesa, comermos do mesmo pão. Sabe, Jesus é tão maravilhoso. Lembra que Ele disse lá em João 9,5, enquanto Ele está na luz, enquanto Ele está no mundo, Ele é a luz do mundo. Às vezes Jesus, Ele atribui a Ele mesmo uma metáfora, né? Como Ele disse que eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão. É uma metáfora isso, claro. Mas sabe que às vezes algumas metáforas que Jesus escolheu para Ele acaba atribuindo à igreja também. Ele disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Vocês conhecem João 6,48. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão. Ele diz, eu sou a luz. Nós começamos lendo João 8,12, onde Ele diz, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse que Ele é o pão, e Ele disse que Ele é a luz. Mas eu queria que você conhecesse então, para encerrar, 2 últimos versículos. Primeiro que nós vamos comungar hoje, versículo da ceia. 1 aos Coríntios, capítulo 10, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 17. Está escrito assim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Veja, Jesus disse que Ele é o pão da vida. Nós falamos João 6,48. Que Ele é o pão que desce do céu. Aquele que alimenta. E aqui, nesse versículo 17, Paulo está dizendo assim, que nós somos um único pão. Eu e vocês. Todo cristão, todos que creem em Jesus. Nós formamos um único pão. Esse atributo dado a Jesus, essa qualidade que Jesus tinha, dizer eu sou o pão, aqui Paulo diz que nós também somos o pão, nós somos o corpo. O pão que nós comemos é o símbolo do corpo de Cristo. E a igreja é chamada de corpo de Cristo. Nós somos o único pão. Quando nós partimos, pedaçamos esse pão, e cada um come um pedaço dele, nós estamos dizendo, olha, nós somos um só. Nós formamos um só corpo. Enquanto sejamos muitos, nós somos um só corpo. E Jesus disse que Ele é a luz. Nós vimos isso, João 8,12, João 9,5, João 12,46, 1 João 5,7. Nós vimos que Jesus é a luz do mundo. Mas eu queria que você conhecesse o que Jesus disse, para encerrar mesmo com o último versículo, Mateus capítulo 5 e versículo 14. Ele compartilha isso conosco, comigo e com você, com a sua igreja. Mateus capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim, vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja, o tempo todo a Bíblia é clara em mostrar que Jesus é que é a luz do mundo. Mas quando eu começo a andar com Jesus, quando eu e você começamos a andar com Jesus, servir a Jesus, Ele compartilha essa luz conosco. Ele faz com que essa luz irradie em nós e reflita através de nós. Quando nós andamos com Jesus, não quando nós somos perfeitos, irmãos. Não quando nós somos perfeitos, porque nós não somos.
E enquanto estivermos nesse mundo, não seremos perfeitos. Mas se nós crermos em Jesus, se nós andarmos na luz como Ele está na luz, se nós seguirmos a Ele, porque Ele diz, aquele que me segue não andará em trevas. Se nós não ficarmos ocultando os nossos pecados em meio às trevas, se nós não amarmos mais as trevas do que a própria luz, enfim, se nós viermos para a luz, essa luz vai fazendo parte de nós, nós vamos nos tornando parte dessa luz. Sabe, é como quando você pega um copo com água e pega esse sachê de chá e vai mergulhando ali naquela água, daqui a pouco aquilo vira uma coisa só, não é? É difícil se separar mais a água do chá, porque de tanto ela ser mergulhada ali, ela foi influenciando, foi sofrendo a influência. Se nós formos sendo mergulhados em Jesus, e cada vez que a gente vem a um lugar como esse, a gente está sendo mergulhado em Jesus, Ele vai começando a fazer parte de nós, e essa luz de Jesus começa a ser nossa luz. E por isso que ele diz aqui, vocês são a luz do mundo. Aquilo que ele atribuiu a ele próprio, ele atribuiu a nós também. Vocês podem dar direção para esse mundo e devem dar direção para esse mundo. Assim como ele falou de si mesmo, eu sou o pão, lá em Coríntios, vós sois o pão, vós sois o único pão. Porque nós somos representantes de Jesus aqui nessa terra. Ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Mas quando ele deixou para nós agora. E aí aqui esse texto diz que ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo da cama, debaixo do alqueire. Aqui diz, mas coloca no alto, para que assim possa alumiar toda a casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Vamos andar com Jesus, vamos caminhar com Jesus. Ninguém disse que seria tranquilo, ninguém disse que seria de boa. Nós estamos em território inimigo, nós estamos num ambiente que é contrário, antagônico à nossa fé. Não vamos esperar que as pessoas aplaudam a nossa fé, porque elas não irão aplaudir. Não vamos esperar aplausos de um mundo que crucificou o nosso Senhor. Não dá para esperar muita coisa desse mundo. Mas isso não é uma desculpa para nós fraquejarmos, para a gente pensar na possibilidade de voltar atrás. Por causa das dificuldades dessa vida, nós voltarmos atrás. Ele nunca, nunca nos enganou. Quem não conhece João 16:33, onde Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo vai nos pressionar, mas nós, meus irmãos, não vamos baixar a cabeça, ficar constrangidos, ficar envergonhados, nos sentirmos apequenados, porque o mundo está nos pressionando. O mundo é um dos adversários que já foi vencido por Jesus. Satanás é um outro adversário que já foi derrotado por Jesus. O último inimigo a ser vencido é a nossa carne, mas é só questão de tempo e o Senhor virá. E tudo isso que é mortal se revestirá de imortalidade, como diz 1 Coríntios 5:5. Nós seremos revestidos, tudo que é mortal se vestirá de imortalidade, e tudo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Nós seremos absorvidos pela vida, o mortal será absorvido pela vida, e nós então viveremos, irmãos, para sempre com o Senhor, e mundo não haverá mais, Satanás não haverá mais, e a força da carne não haverá mais. É só questão de tempo. Vamos ficar firmes em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Nós estaremos juntos para sempre na presença do Senhor. Fica firme, é um pouquinho só de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele virá nos buscar. Vamos comer do pão e beber do cálice essa noite como testemunho, dizendo, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Não é porque está fácil, não é porque está tranquilo, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui para testificar que nós cremos, que nós continuamos aguardando. Nós comemos o pão e bebemos do cálice, até que o Senhor volte, assim que diz a sua palavra, e é isso que nós vamos fazer. Nós viemos para a ceia hoje, irmãos, não é porque está tudo certo, está tudo lindo, está tudo, nós estamos, sabe, assim, viajando em céu de brigadeiro. Não, irmãos, nem sempre é assim, mas nós estamos aqui por causa da promessa. Nós vamos comer e beber
até que Ele venha nos buscar. E quando Ele vier, nós vamos dizer: Senhor, estamos aqui, te servindo. Amém? Tomara quando o Senhor vier, nos encontre todos assim, com esse mesmo espírito, com vontade de servir ao Senhor, gratos pelo que o Senhor tem feito, louvando o nome dEle, bendizendo o nome dEle, aguardando na bendita promessa de que um dia Ele vai nos buscar para estar com Ele. Nossa morada não é aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Peregrinos não têm morada fixa. Forasteiros sabem que estão fora do seu país de origem, sabem que estão longe da sua terra. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos voltar para casa um dia. E lá todas essas batalhas, todas essas lutas, todas essas preocupações terão ficado para trás. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Não ame as trevas, venha para a luz. Lembre-se que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Lembre-se que Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Lembre-se, Jesus disse: eu sou a luz do mundo e eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas lembre-se que alguns, infelizmente, já estão julgados e condenados. Não porque não reconheceram a luz, mas porque viram a luz e amaram mais as trevas do que a luz, porque preferiram as suas obras más. Eu não estou falando a perfeitos. Vocês não estão ouvindo ninguém perfeito. Mas tudo que nós queremos é andar na luz. Porque se estivermos na luz, então temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor. Amemos sempre esse Jesus e vamos sempre refletir essa luz de Jesus na nossa vida. Amém?